dado vida e importância a Belém. Agora, Belém ficou aqui em cima. Nós agora estamos embaixo de Belém, na montanha mais baixa de Belém, na parte sul. Aqui é onde começa a história de Jesus com os pastores. ¿Por quê? Os pastores eram gente impuras para entrar al templo, eran gente despreciada. La ciudad de Belén no gustaba de los pastores porque eran malolientes, eran insignificantes, eran impuros para entrar a la ciudad de Belén, a los templos de Belén. Por eso aquí Bet Sahur significa casa de rebaño porque los pastores aquí moraron y los pastores aquí velaban por su rebaño, cuidaban de las ovelhinhas, las abrigaban de frío de la noche y protegían de los animales feroces del campo. En este campo están las grutas. Después de la explicación, usted va a ver una de las grutas del campo, allá encima. Los pastores se turnaban de noche para cuidar a las ovejas. En una de esas noches aparece una luz inmensa del cielo, como está escrito en la Biblia según Lucas. Eran los ángeles. Los pastores ficaron muy asustados de la inmensa luz, mas los ángeles dicen, no teman, les he venido a traer la boa nova. Hoy ha nacido en la tierra del rey David un Salvador y van a tener por señal a un menino envuelto en paños y durmiendo en una manjedoura. Por eso los pastores, al escuchar esa linda anunciación, los pastores suben a Belén para adorar al menino Jesús en la gruta en Belén. Y los ángeles suben al cielo diciendo lo que nos muchas veces escuchamos y decimos, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de boa voluntad. Entonces, cada vez que você escuta essa linda frase, você vai lembrar que você ficou nesse lugar donde fue ese anunciamiento en el campo de los pastores en la ciudad de Beit Sahur. Mas familia, hay una linda historia que yo siempre gusto de explicar aquí en este campo, porque es una historia que está escrita en la Biblia del Antiguo Testamento y estoy segura que más de una persona de vocês alguna vez de su vida ha escuchado esa linda historia, la historia de Ruth del 1 al 4 del Antiguo Testamento. En esa linda historia nos hablan de una mujer llamada Noemí. Noemí moraba aquí en Belén, tiempo donde se pasaba mucha fome, más o menos 1075 antes de Cristo. Noemí moraba aquí con sus 2 hijos y su marido. Noemí se fue de Belén a las montañas del Moab por el Jordán. Uno de los 2 hijos de Noemí se casa con una moabita llamada Ruth. El otro hijo de Noemí se casa con otra moabita llamada Orfa. Para no hablar mucho de la historia, a los 10 años mueren los 2 hijos de Noemí y también muere el marido de Noemí. Entonces Noemí decide voltar a Belén después de 10 años porque ya se acababa el tiempo de la fome. Y Ruchi, la nora, le dice a la sogra, sogra, yo me voy contigo a Belén porque tu Dios es mío Dios, tu sangre es mi sangre, tu pueblo es mío pueblo, yo voy a ficar donde você va a ficar. Miren qué lindo Ruchi, ella era de una religión pagana. Ella decide abandonarlo todo, su religión, su vida, su familia, todo, para seguir aquí a su sogra Noemí. Así que Ruchi, ella sigue a su sogra Noemí aquí a Belén. Cuando Ruchi y Noemí ellas vienen a Belén, Ruchi se va al campo de Boaz. Este mismo campo donde nos estamos ahora, antes de morar los pastores, o dueño era Boaz. Ruchi viene a este campo a espigar los sembrados. Boaz y Ruchi se quisieron, Boaz y Ruchi se casaron, Boaz y Ruchi tuvieron a un menino llamado Obed, Obed engendra a Jessé y Jessé al rey David. Ali es donde yo quería llegar, familia. Ruth sería la bisabuela del rey David, el rey de toda esta tierra, porque él también fue un hombre humilde, pastor de ovelhinhas, fue músico. Mi gente, el rey David nace aquí en el 1034 a.C. y él fue el único que pudo hacer un solo estado sobre toda esta tierra por 40 años hasta que muere y viene su hijo Salomón. Mas família, eu quero que você nunca esqueça de uma palavrinha que eu sempre gosto que vocês escutem e nunca esquecem, é a palavra humildade. Vocês mirem que o rei David também foi escolhido por sua humildade, os pastores foram escolhidos por sua humildade, mas quando eu falo de humildade, eu não falo de riqueza, de pobreza, falo da simplicidade do coração. Se você, minha gente, vê o rei David, você como cree que fue escogido, o profeta Samuel lo manda a Dios para ungir rey a uno de los hijos de Jessé. O
profeta Samuel va a la casa de Jessé, fala, olha Jessé, ¿dónde están todos tus filhos? Que uno de ellos va a ser escolhido. O pai de David fala, oi Samuel, mira, aqui estão todos meus filhos. Mira esse filho muito alto, esse filho muito lindo, esse filho rubio, esse filho bom, esse filho inteligente. Mas o profeta Samuel fala, não será nem este, nem este, nem este, nem este. Você não tem outro filho? Jessé disse, sim, Samuel, eu tenho outro, mas você não vai escolher a esse. Esse está ali no campo pastoreando as ovelhinhas, muito feio, muito baixo, muito maloliente, insignificante. Você não vai escolher a esse. Mas o profeta Samuel fala, você fica aqui, eu vou ver. E ele vai precisamente ao campo. E a quem vê? Esse menino muito baixo, muito feio, maloliente entre as ovelhinhas. Mas ele disse, esse é precisamente al que Deus escolhe. Então, se você, minha gente, vê o princípio da história, a gente pergunta, Samuel, por que você escolhe esse, o mais insignificante de todos os filhos de Jessé? Ele disse, Samuel, porque Deus não escolhe as aparências de afora, sino a simplicidade do coração. Gente, o princípio da história começa com Jesus. Jesus também não escolheu nascer em um palácio de Herodes, ele escolheu nascer em uma gruta humilde, que era um estábulo de animais. Mas também vocês veem que os pastores também eram gente muito humilde, muito simples. Por isso Deus escolheu a os pastores para que foram as primeiras pessoas em ir adorar ao menino Jesus em la gruta em Belém. Mas Davi também foi o mais humilde de todos os filhos de Jessé, mas ele também foi escolhido. Mas você sabia, minha gente, que você também vai ser humilde? Sabe por quê? Porque quando vamos a ir à igreja da Natividade, nós vamos ter que entrar por uma porta muito mais pequenina que eu. Essa porta le chamamos porta da humildade, porque cada um de nós ao entrar, nós temos que abaixar assim e assim lhe rendimos humildade, respeito, reverência ao lugar do nascimento de Jesus. Amém? Amém. Que bom, gente, que bom. Então, família, você tira a foto rapidinho, vamos conhecer a Gruta do Campo e nós vamos yala yala, tá bom?